Olá! Este vídeo de programar não é escrever código, é resolver problemas. Vamos usar o Pandas para trabalhar um pouco mais com os dados do Dr. Paçoca. Se você não viu o vídeo anterior, a empresa produz e vende dois tipos de paçoca, em tabletes e em cilindro. Lembre-se que os vídeos dessa série têm conteúdo extra, que você pode encontrar no nosso site mbanapratica.com.br. Sempre que aparecer esse símbolo na tela, há novos exercícios e exemplos no site. E vamos sempre lembrar, para programar, primeiro a gente entende a demanda, depois lapida os detalhes, pensa no passo a passo e só depois a gente vai para o Python. O gestor de vendas pediu um mini dashboard com as seguintes informações: o total de vendas, quantidades vendidas e o ticket médio de cada pedido. Todos os dados brutos estão numa planilha Excel e cada linha do arquivo é um pedido. A saída será muito simples. Os dados serão em formato de texto ou de tabela no próprio Python. Então vamos por partes. Primeiro, vamos avaliar se temos todos os dados de que precisamos para dar as informações. Aqui já no Python, vamos importar o Pandas e importar os dados. Eu já vou deixar essa importação numa célula separada e a gente vai sempre usar uma cópia para não ficar precisando carregar de novo toda vez que a gente roda o programa. Quando eu, em uma nova célula, coloco pedidos, eu consigo ver todos os pedidos da minha base de dados. Para a gente mostrar o total de vendas, se eu olhar os dados, eu não tenho o total de cada pedido. Eu tenho a quantidade de itens comprados e o preço unitário. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo primeiro. As quantidades vendidas, para eu somar tudo isso, esse dado eu tenho de forma tranquila. E o ticket médio vai depender do total das vendas, que agora a gente tem porque a gente vai calcular, e o total de pedidos que a gente pode contar. Então, organizando melhor a demanda, eu primeiro vou importar os dados, depois vou calcular o total de vendas em uma nova coluna, depois somar a coluna do total de vendas, somar a coluna de unidades e calcular o ticket médio. Para calcular o ticket médio, eu tenho que obter a quantidade de pedidos e só então calcular o total das vendas dividido pela quantidade de pedidos. Então, bora para o Python. A importação de dados eu já fiz lá em cima. Então, vamos calcular o total de vendas em uma nova coluna. Então, eu vou colocar pedidos, vou criar aqui uma nova coluna chamada total e eu tenho pedidos vezes pedidos preço unitário. Para eu somar a coluna total de vendas, vou colocar numa variável total de vendas é igual a pedidos total, que é a minha nova coluna, ponto sum. Vou depois somar a coluna de quantidade, então total de unidades vai ser igual a pedidos, quantidade, ponto sum. E para eu calcular o ticket médio, primeiro eu vou obter a quantidade de pedidos, então quant pedidos é igual a len pedidos, então é o número de linhas que eu tenho no meu data frame, e o ticket médio é igual ao total, que eu já tenho lá em cima, total de vendas, dividida pela quantidade de pedidos. Agora, para imprimir os indicadores, coloco print, total de vendas, R cifrão, mais STR do total. Vou copiar essa linha usando Alt, Shift e flechinha para baixo, ele me cria mais uma cópia da linha que está selecionada. Vou fazer de novo, Alt, Shift, flechinha para baixo, então aqui fica mais fácil, a gente só troca total de unidades vendidas e tiro o cifrão e o ticket médio. Aqui só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente faz esse copiar e colar, é importante a gente não esquecer de trocar nada em uma variável, é muito comum a gente acabar esquecendo de alguma coisa. Então, quando eu rodo isso aqui, eu já tenho um erro, porque aqui é unitário com maiúsculo, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Mais um errinho aqui, total não está definido, porque não é total, é total de vendas. Então, agora sim, quando eu rodo, mais um errinho. Quantidade também é total de unidades, e agora a gente vai conferir o ticket médio. Agora sim, tá certinho. Quando eu rodo, eu tenho total de vendas, total de unidades vendidas e o ticket médio. A boa e a má notícia é que o diretor adorou ver os dados, mas agora ele quer poder filtrar esses dados.
por mês e ano, por tipo de produto e por estado para onde foi o pedido. E também quer ver os top 20 pedidos ordenados pelo valor total das vendas. Então, a primeira coisa a pensar antes de programar é como é que esses filtros vão funcionar, se eles vão ser ao mesmo tempo ou não. E se ele deixar um dos itens em branco, o que eu faço? Então, isso é uma coisa que precisa ser decidida. Vamos a um exemplo. Vamos supor que o gestor tenha escolhido 2022, o mês de agosto, que é o número 8, o tipo de produto é tablet e o estado é São Paulo. Então, claro que primeiro a gente tem o data frame, os dados com todos os pedidos. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, por exemplo, o ano e já pré-selecionar, ou seja, separar, guardar separadamente só os pedidos de 2022. Depois a gente vai fazer a mesma coisa só com o mês 8. Então, de todos os pedidos só vão sobrar os que tem 2022 e estão no mês 8. Vou fazer a mesma coisa com os tipos T e os estados São Paulo, SP. Uma coisa que é importante, a gente vai ter que tomar cuidado lá na frente. O usuário vai preencher dentro de um input os números, por exemplo, 2022 e 8 mês de agosto. E lembra que todos os inputs geram strings. Então, se eu tentar buscar 2022 como uma string, eu não vou achar porque 2022 está como número na nossa base de dados. Eu não consigo comparar as duas coisas. Então, a gente não pode deixar passar essas inconsistências. A gente vai ter que tratar esses números. Também a gente tem que lembrar que o T e o SP estão com maiúsculo na nossa base de dados. E se o usuário preencher T minúsculo ou S maiúsculo, P minúsculo, etc., a gente vai ter que converter isso tudo para maiúsculo antes de fazer a comparação. Um outro exemplo. Se ele só colocar o filtro São Paulo, o que vai acontecer? Eu tenho todos os pedidos, mas o único filtro que eu vou realmente rodar em cima de todos os pedidos é só São Paulo. Se ele deixar todos os outros vazios, eu simplesmente não vou aplicar os filtros. Depois que a gente fizer todos os filtros que o usuário quiser, o resto é igual ao que a gente já fez no exercício anterior. Organizando melhor. Primeiro passo, obter o mês, o ano, o tipo e o estado do usuário. Segundo, se houver um mês, eu vou primeiro verificar se ele só preencheu o dígito. Se ele colocou uma letra no meio, eu não posso tentar converter isso para um inteiro. Então, eu preciso fazer essa verificação. Então, se for dígito, eu vou converter e fazer o filtro. Agora, se não for dígito, eu vou mandar uma mensagem de erro, falar que eu não vou aplicar o filtro, mas eu vou continuar o programa. Se houver ano, é a mesma coisa. Eu vou verificar se é dígito, se sim, eu vou converter e filtrar. Se não, eu vou mandar uma mensagem de erro, mas vou continuar. Se houver tipo, ou seja, se não for vazio, eu vou transformar esse tipo em maiúscula e filtrar. E se houver estado, a mesma coisa, eu vou transformar em maiúscula e filtrar. Aqui a gente precisa prestar atenção ao ticket médio. O ticket médio é uma divisão e na parte de baixo da divisão eu tenho a quantidade de pedidos. O meu problema aqui é o seguinte, e se depois desses filtros eu não tiver nenhum registro? Aí o programa vai dar um erro no ticket médio, vai dar um erro feio para o usuário, porque ele vai tentar fazer uma divisão por zero. Então aqui eu preciso verificar se eu tenho pedido. Se eu tiver pedido, se eu tiver registro no resultado depois de todos esses filtros, aí sim eu vou mostrar todos os indicadores, que foi o que a gente já fez no primeiro exercício. Também, conforme pedido do nosso diretor, eu vou ordenar os dados pelo valor total e vou mostrar os 20 primeiros. Agora, se eu não tiver registros no resultado, eu vou simplesmente mostrar uma mensagem de que nada foi encontrado. Agora, chega de papo, vamos para o Python. Aqui, para eu não precisar ficar copiando esse código, o que eu vou fazer? Eu vou transformar, eu vou fazer uma cópia dessa célula, eu vou copiar aqui para baixo e eu vou tirar os comentários só para ficar um pouquinho mais limpo. E eu vou transformar isso daqui em uma função. Então, def dash de vendas, dashboard de vendas, e eu vou passar para essa função um data frame chamado pedidos. É a única coisa que eu vou fazer. O resto vai ficar exatamente igual. Claro que eu tenho que pegar todo esse código e passar para frente, aumentar a indentação, para que fique dentro da minha função.
Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu pegar esse código e jogar dentro do código que a gente vai fazer agora, eu vou simplesmente, para mostrar os dados, eu vou chamar essa função. Então, eu vou rodar só para ela carregar e agora sim a gente vai trabalhar nos novos filtros. Aqui eu vou criar uma nova célula e vou colar o nosso passo a passo. Esse texto do passo a passo você consegue na descrição do vídeo se você quiser. Então, primeiro vou obter mês, ano, tipo e estado do usuário. Então, vamos lá, mês é igual a input, mês. Vou dar Alt, Shift e flechinha para baixo para copiar mais 4 vezes aqui pra gente. Ano, vou trocar aqui também ano. Depois tipo. E depois estado. Vou trocar também o nome das variáveis. Toma muito cuidado quando fizer esse copiar e colar. Próximo passo aqui, fazer uma cópia daquele nosso data frame que a gente carregou lá em cima. Então, eu deixei aqui na primeira célula os pedidos. Então, aqui eu vou fazer uma cópia, vou chamar de meus pedidos é igual a pedidos. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai modificar esse data frame. Então, se eu quiser depois testar de novo ou testar com outro filtro, eu não preciso pegar novamente, carregar novamente. Eu posso simplesmente fazer uma cópia daquilo que já está carregado, que é o original. Se houver mês, então, se o campo de mês tiver algum dado, então for diferente de vazio, eu vou verificar se esse valor é dígito. Então, se o mês for dígito, se isso for verdadeiro, eu vou converter. Então, o mês vai ser igual a int mês. E vou fazer o filtro. Então, agora, meus pedidos é igual a meus pedidos, ponto lock, meus pedidos, mês, igual ao mês. Se não for, else, eu vou mandar uma mensagem de erro, mas eu vou continuar o programa. Então, eu vou apenas dar um print, mês incorreto ou mês inconsistente, não será considerado no filtro, não será filtrado, por exemplo. Se houver ano, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui o código inteiro e vou copiar o código aqui em cima. Muita atenção nesse copiar e colar. Tem que fazer bastante teste se você for usar esse tipo de facilidade. Então, assim, tem que tomar cuidado porque as facilidades acabam causando outros problemas, tá? De falta de atenção, por exemplo. Então, aqui, ano, aqui eu já coloquei um S a mais, e aqui, ano, e aqui na mensagem também vou colocar ano. Próximo passo, se houver tipo, então, if tipo diferente de vazio, eu vou transformar em maiúscula e filtrar. Aí eu posso fazer de uma vez só. Deixa eu pegar aqui uma cópia do filtro. Então, o meu filtro vai ser agora de tipo. E mais um tipo, ponto upper. Então, eu posso converter aqui, transformar tudo em maiúscula direto dentro do filtro. E, se houver estado, a mesma coisa. Então, se estado for diferente de vazio, o estado vai ser estado.upper. Próximo passo é verificar se há registros no resultado. Então, if len, ou seja, se o tamanho do novo data frame, depois de todos os filtros, for maior do que 0, se isso for verdade, então se for sim, eu vou mostrar todos os indicadores. Como é que eu faço isso? Eu chamo aquela função dash vendas e passo meus pedidos. Então, ele vai rodar todo o cálculo, né, dos indicadores com que conjunto de dados, com que data frame, com o data frame que eu estiver passando, que no nosso caso é o que eu acabei de filtrar. Próximo passo é ordenar os dados pelo valor total. Então, meus pedidos, ponto sort values, total,
e eu quero descendente, né? Eu quero do maior para o menor, então eu vou colocar ascending false. Então, o ascendente é falso, então é o descendente. E isso daqui, claro, eu tenho que colocar aqui meus pedidos é igual a esse data frame ordenado. E eu vou dar o display, vou mostrar meus pedidos head, que são os 20 aqui, os 20 primeiros. Então, eu tenho aqui um comentário. Agora, se eu não tiver registros, então ele cai aqui no else, eu vou colocar uma mensagem print, nenhum pedido encontrado. Então, quando eu rodo, ele vai pedir o mês, então, por exemplo, mês 8, ano 2022, tipo, vamos colocar o T minúsculo, e o estado São Paulo. Quando a gente roda, ele já dá os indicadores. Vamos ver aqui, eu esqueci do N aqui na correria, vou rodar de novo. Então, 8, 2022, TSP. Quando eu rodo, agora sim, ele me dá o total de vendas com esse filtro, total de unidades, o ticket médio, e aqui eu tenho os principais pedidos. Aqui eu não tenho 20, porque eu não tenho 20 pedidos, eu só tenho 367 pedidos com essas características. O código ficou longo, mas se você olhar com cuidado, você vê que a gente só usou comandos muito simples. Então é assim que se aprende a programar, usando poucos elementos e ir aumentando a complexidade do código aos poucos. No MBA na prática, você encontra um exemplo bônus que junta pandas com a função de transportadora que fizemos no primeiro vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E no nosso próximo vídeo, veremos exemplos de dados mais complexos, com listas e dicionários dentro de outros dicionários para falar de logística. Até a próxima!